Então, queridos, a nossa lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. O texto áureo nos diz, em Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Nossa leitura bíblica em classe, um texto muito bonito, muito gostoso de se estudar, de se pregar ele, é o texto do Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 1 ao 16. Estarei lendo com vocês, os irmãos puderem acompanhar. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre divino de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, e aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, e aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como podes isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, queridos. Nós temos aqui o hino sugerido, o hino de número 111, e estaremos cantando com a minha família. É isso aí, queridos. Agora cantamos o hino de número 111 da nossa harpa cristã. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, veio ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Eu andava
estava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados contra seu sangue lavou, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito selo e Senhor concedeu, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Amém, queridos? Hino maravilhoso. Bem, por alto, analisando toda a nossa lição, né? É uma lição um tema bem focado no estudo da teologia sistemática, né? A antropologia. Tem uma outra abordagem quando estudada sem o amparo e a orientação da Bíblia Sagrada. A lição de hoje, em especial, né, o nosso comentarista, ele abordou, né, dentro de que nós chamamos de doutrina, né, da aplicação social, apenas 3 pontos, né? Ele salientou a regeneração, a justificação e a santificação, né? Os irmãos poderem ter ideia da grandeza que é esse assunto. Nós começamos a estudar sobre a graça comum, a eleição e reprovação, né? O chamado do Evangelho, o Evangelho eficaz. Aí sim nós temos a regeneração, conversão, né? Fé e arrependimento, justificação, a adoção, né? A santificação, estaremos vendo também, batismo e plenitude no Espírito Santo, a perseverança dos santos, que é o conservar-se em Cristo, né? A morte e o estado intermediário, a glorificação, né? O receber o corpo ressurreto e a união com Cristo. Né? E vamos seguir, então, para não fugir do que está proposto, vamos comentar aqui, né, fazer menção no texto do teólogo Wayne Grudem, e vamos pontuar a regeneração, justificação e santificação. Né?
Esperamos que você, meu querido, minha querida aluna, possa ter lido a revista, ou então leia ela antes de nós passarmos o que nós temos feito aqui, um fechamento, uma pesquisa, para passar para os irmãos esse texto complementar, né? Possamos refletir sobre tudo o que nós o que está proposto na lição que seria ministrada no nosso próximo domingo aqui, né? Com relação à regeneração, podemos definir regeneração da seguinte maneira, né? Regeneração é um ato secreto de Deus, pelo qual ele concede nova vida espiritual, né? O que diz o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 a 8, né? Como se diz o nascer de novo, né? Chegando mais perto aqui de mim, né? Os irmãos acompanharem melhor, eu falo mais perto dos irmãos. Vou pontuar algumas coisas, né? Primeiro eu falar sobre a regeneração, e ela é uma obra exclusivamente de Deus, né? Em alguns componentes da aplicação da redenção, né, nós desempenhamos uma parte ativa, né? E isso é verdadeiro, né? Por exemplo, no que diz respeito à conversão, santificação e perseverança. Mas a obra da regeneração, nós não desempenhamos papel algum, né? Ao contrário, é obra exclusivamente de Deus, né? Vemos isto, por exemplo, quando João fala a respeito daqueles a quem Jesus deu poder, né, de se tornarem filhos de Deus. João 1,13, né, diz que não nasceram, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui João especifica que os filhos de Deus são os que nasceram de Deus. E que a nossa vontade humana, a vontade do homem, não realiza esse tipo de nascimento, né? Uma outra questão é que a natureza exata da regeneração, ela é um mistério para nós. O que ocorre na regeneração de forma exata é um mistério. Sabemos que, de algum modo, nós que estivermos espiritualmente mortos, fomos vivificados por Deus no sentido verdadeiro, né, de nascidos de novo. Mas não entendemos como isso ocorre, ou exatamente o que Deus faz para nos dar essa nova vida espiritual, né? Jesus diz, né, João 3,8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Nesse sentido de regeneração, ela vem antes da fé salvífica, né? Usando os versículos, podemos citar a regeneração como ato de Deus despertar a vida espiritual dentro de nós, trazendo-nos da morte para a vida, né, espiritual. Sobre essa definição, é natural que a regeneração vem antes da fé salvífica, né? De fato, é essa obra de Deus que nos dá capacidade espiritual para responder a Deus com fé, né? Entretanto, quando nós dizemos que ela vem antes da fé salvífica, é importante lembrar que elas aparecem tão juntas que geralmente
aparecerá e estão ocorrendo, né, ao mesmo tempo. Assim que Deus nos dirige o chamado eficaz do Evangelho. Ele nos regenera e respondemos com fé e arrependimento a esse chamado. Assim, na nossa perspectiva, é difícil perceber qualquer diferença, né, no tempo, especialmente porque a regeneração ela é uma obra espiritual, né, e nós não podemos perceber com os nossos olhos, nem mesmo entender com a nossa mente. Também vemos a regeneração genuína deve produzir resultados nessa vida, né? Mas alguns resultados da regeneração, muitos dos quais especificados, né, na primeira epístola de João, né? Como, por exemplo, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar em pecado porque ele é nascido, né, de Deus. Mesmo que João explica que a pessoa que nasceu de novo tem essa semente espiritual, né, que faz gerar a vida e crescer o poder, né, dentro dela. E isso tudo, né, mantém ela numa vida isenta, né, do pecado contínuo. Né. Naturalmente, isso não significa que a pessoa vai ter uma vida perfeita, né, mas que o padrão de vida não será de contínua indulgência em pecado. Amém? Vimos então aqui a primeira parte, né, sobre a regeneração. Vamos então comentar também um pouco, ler um pouco sobre a justificação, né, um direito legal de nós estarmos diante de Deus. Nós consideramos o chamado do Evangelho pelo qual Deus nos chama a confiar em Cristo quanto à salvação, a regeneração pela qual Deus nos concede nova vida espiritual, né? E a conversão, né, pela qual nós respondemos ao chamado do Evangelho com arrependimento pelos pecados, né, e fé em Cristo para a nossa salvação. Mas e o que aconteceu com a culpa pelo pecado? Né? O chamado do Evangelho nos convida a confiar em Cristo para receber o perdão dos pecados. Né? A justificação inclui, né, uma declaração legal da parte de Deus. O uso na Bíblia da palavra justificar, né, indica que a justificação é uma declaração legal da parte de Deus. No Novo Testamento, o verbo justificar tem uma variedade de significados, mas no sentido muito comum é declarar justo. Por exemplo, lembra que todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, sendo batizado com o batismo de João. Né? Textos de Lucas 7, 29. Naturalmente, o povo e os publicanos não tornaram Deus justo. Fazê-lo seria impossível para quem quer que seja. Né? E Deus nos declara justos à vista dele. Na declaração legal, né, de justificação da parte de Deus, ele declara especificamente que somos justos à vista dele. Né? Essa declaração envolve dois aspectos. Primeiro, né, significa que ele declara que nós não temos penalidade para pagar pecado, incluindo, né, os pecados do presente, do passado e do futuro. Né? Após uma longa discussão sobre justificação somente pela fé, né, texto de Romanos, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, versículo 21, e depois de uma discussão parentética, né, sobre o pecado remanescente na vida cristã, Paulo ele retoma o seu argumento principal no livro de Romanos e fala
né, somos os que foram justificados pela fé. Romanos 8:1, né? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Né? Deus pode declarar-nos justos, porque Ele nos imputa a justiça de Cristo. Né? Quando nós dizemos que Deus nos imputa a justiça de Cristo, queremos dizer que Deus considera a justiça de Cristo como pertencente a nós. Né? Ele acredita em nossa conta. Né? Nós lemos lá no texto de Gênesis, citado Gênesis, Romanos capítulo 4, versículo 3, e Abraão creu. Né? E isso, né, ele foi acreditado como justiça. Né? Romanos 4, 3, que é citando Gênesis 15, 6. E Paulo explica mais, né, em Romanos 4, 5 ao 6. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim que Davi declara ser bem-aventurado o homem que Deus, né, atribui a justiça, né, independente das obras. Né? Desse modo, a justiça de Cristo tornou-se nossa. Né? Paulo diz que somos os que recebemos o dom da justiça. Romanos 5:17. Seguindo aqui, querido, a justificação chega a nós inteiramente pela graça de Deus, não por causa de algum mérito de nós mesmos. Depois que Paulo declara em Romanos 1:18, 13 e 20, ninguém será capaz de tornar-se justo diante de Deus. Vimos que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Romanos 3:20. Né? E então ele continua a explicar, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:23 e 24. Né? A graça de Deus significa o quê? Favor imerecido. Porque nós somos completamente incapazes de merecer o favor de Deus. Né? A única maneira pela qual poderíamos ser declarados justos é Deus gratuitamente nos proporcionar sua salvação pela graça, totalmente à parte das nossas obras. Deus nos justifica por meio da nossa fé em Cristo. Né? Quando começamos, né, a nossa reflexão aqui, nosso comentário, a nossa leitura, nós notamos que a justificação vem depois da fé salvífica. Né? Paulo torna clara essa sequência quando diz: temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois as obras da lei ninguém será justificado. Em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Aqui Paulo indica que a fé vem primeiro com o propósito de sermos justificados. Né? Ele também diz que Cristo é a propiciação mediante a fé em Deus, é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 25 e 26. O capítulo inteiro, né? O 4 inteiro de Romanos é uma defesa do fato de somos justificados pela fé e não por obra. Assim, Abraão e Davi o foram. E Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé. Romanos 5:1. Amém, queridos? Passando ao próximo ponto: santificação. Né? Tornar-se semelhante a Cristo. Os diversos atos de Deus que ocorrem no começo da vida cristã, o chamado, o evangelho pelo qual Deus se dirige a nós, a regeneração, né, por meio da qual Deus nos concede, né, vida nova, a justificação, por meio da qual Deus nos dá o direito legal, né, de estarmos diante dele,
e a adoção pela qual Deus nos torna membros de sua família. E também, né, temos a conversão, quando nos arrependemos dos pecados e confiamos em Cristo para receber a salvação. Todos esses eventos, né, eles ocorrem no começo da nossa vida cristã. Né? E vou tentar colocar o quadro dos irmãos verem na tela aí, a diferença entre a justificação e a santificação. Né? Diz assim, né? Justificação é uma posição legal. Santificação, condição interna. Justificação de uma vez por todas. Santificação continua por toda a vida. Justificação, obra inteiramente de Deus. Santificação, nós cooperamos. Justificação perfeita nesta vida. Santificação não perfeita nesta vida. Justificação a mesma em todos os cristãos. Santificação maior em alguns do que em outros. Com essa lista, indica a santificação é algo que continua por toda a nossa vida. O curso normal da vida do cristão envolve o crescimento da santificação. E essa uma questão para a qual o Novo Testamento nos encoraja a dar atenção e por ela demonstrar zelo. Né? Alguns estágios da santificação quero mencionar para vocês. Né? A santificação tem um começo definido na regeneração. Né? Uma mudança moral definida ocorre em nossa vida no momento da nossa regeneração. Porque Paulo ele fala sobre o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando ele escreve a Tito, capítulo 3, versículo 5. Uma vez nascidos de novo, não podemos continuar pecando como hábito ou como padrão de vida. Porque o poder da nova vida espiritual em nós impede-nos de rendermos a uma vida de pecados. Né? A santificação ela aumenta por toda a vida. Né? Ainda que o Novo Testamento fale sobre um começo definido da santificação, também vê um processo que continua por toda a nossa vida cristã. Geralmente é o sentido principal, o termo de santificação é usado na teologia sistemática e nas conversas cristãs hoje em dia. Embora Paulo diga que seus leitores foram libertados do pecado, que não estão mortos para o pecado, mas vivos para Deus, ele todavia reconhece que o pecado permanece na vida deles. Por essa razão, ele aconselha-os a não deixá-lo reinar e nem a renderem-se, renderem a ele. Romanos capítulo 6, versículos 12 e 13. A santificação, meus queridos, ela se completará na morte em nossa alma e quando retornar, o Senhor retornar em nosso corpo. Por essa causa, o pecado ele ainda permanece em nosso coração. Embora tendo tornado cristãos, nossa santificação nunca se completará nessa vida. Mas, uma vez que morramos e estejamos com o Senhor, então a nossa santificação se completa nesse sentido. Porque a nossa alma ela é libertada do pecado que habita em nós e aperfeiçoada. O autor de Hebreus diz que quando chegamos à presença de Deus para adorar, chegamos
aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus 12, 23. Isso é bem apropriado, porque prevê o fato de que nunca, jamais experimentará coisa alguma contaminada da presença de Deus na cidade celestial. Confia lá em Apocalipse 21, 27. Né? Seguindo, a santificação nunca se completará nessa vida. Né? Sempre houve na história da igreja quem tomasse mandamentos como Mateus 5, 48. Portanto, sede vós perfeitos, ou perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou, segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 1, purifiquemos-nos de toda imundícia, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E raciocínio que, visto que Deus nos dá esse mandamento, Ele deve nos também dar a capacidade de obedecer perfeitamente. Portanto, conclui e nos possível alcançar o estado de perfeição sem pecado, né, nesta vida. Além disso, eles apontam para a oração de Paulo e pelos Tessalonicenses que diz que o mesmo Deus, mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo. Né? E infere que a oração de Paulo pode bem ter sido cumprida por alguns cristãos tessalonicenses. De fato, João igualmente diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Né? Não indica esse versículo a possibilidade de perfeição sem pecado na vida de alguns cristãos? E seguindo, e indo já para o final, Deus e o homem cooperam, né, na santificação. Vejamos então o papel de Deus na santificação. Visto, queridos, que a santificação é principalmente uma obra de Deus, a oração de Paulo torna-se apropriada. Né? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Um papel específico de Deus na santificação é um processo de nos disciplinar como seus filhos. Paulo diz aos Filipenses que Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Né? Mostrando assim um pouco da maneira como Deus os santifica, tanto causando neles o querer da sua vontade, como dando-lhes poder para fazê-lo. Né? O autor de Hebreus fala sobre o papel do pai, sobre o papel do filho, numa bênção conhecida. Né? Ora, o Deus de paz vos aperfeiçoa em todo bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo o sempre. Né? E o nosso papel na santificação. Né? O papel que nós desempenhamos na santificação é tanto passivo, né? Pelo qual dependemos de Deus que nos santifique, como o ativo, pelo qual nos esforçamos para obedecer a Deus e dar os passos que aumentarão a nossa santificação. Né? Podemos considerar agora os aspectos de nosso papel na santificação. Né? Primeiramente, aquele que pode ser chamado de papel passivo, que desempenha na santificação, é visto em textos que nos encorajam a confiar em Deus a orar, né? Pedindo que Ele nos santifique. Paulo fala aos seus leitores romanos, né? Capítulo 6, versículo 13, diz: oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. E também Romanos 12, 1, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo compreende que somos dependentes da obra do Espírito Santo para crescer na santificação, porque ele diz: se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Né? E a santificação ela afeta a pessoa como um todo. Né? Percebemos que a santificação afeta o nosso intelecto, o nosso conhecimento,
Quando Paulo diz que nos revestimos do novo homem e se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou, Colossenses 3:10. E ele ora para que os filipenses possam ver o seu próprio amor aumentado, como diz em Filipenses 1:9, mais e mais, em pleno conhecimento de toda a percepção. E roga aos cristãos romanos que se transformem pela renovação da vossa mente. Embora o nosso conhecimento de Deus seja mais do que conhecimento intelectual, ele deve continuar aumentando durante toda a nossa vida, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. É uma vida que está continuamente crescendo, no pleno conhecimento de Deus. Confira lá em Colossenses capítulo 1, versículo 10. E temos aqui então alguns motivos para a obediência a Deus na vida cristã. Os cristãos, eles às vezes deixam de reconhecer o alcance dos motivos para a obediência a Deus encontrados na Bíblia. É verdade que o desejo de agradar a Deus e expressar o amor por Ele é um motivo muito importante para essa obediência. Jesus diz, em João 14:15, que se me amais e guardais os meus mandamentos, e aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas muitos outros motivos nos são dados também. A necessidade de manter uma consciência limpa diante de Deus, o desejo de ser um utensílio para a honra e ter a eficiência aumentada na obra do reino, o desejo de ver os incrédulos convertidos a Cristo por terem observado a nossa vida, o desejo de receber bênçãos atuais de Deus sobre a nossa vida e ministério, obedecer e ver o desejo de evitar o desprazer da disciplina de Deus sobre nós, às vezes chamado como o temor de Deus, o desejo de buscar maior galardão celestial, o anseio por andar mais próximo de Deus, o desejo de que os anjos glorifiquem a Deus por causa da nossa obediência, o desejo de paz e alegria em nossa vida, o anseio de fazer o que Deus ordena, simplesmente porque os seus mandamentos são corretos, e nós nos deleitamos no prazer de fazer o que é correto. Não seria correto terminar aqui a nossa discussão sem observar que a santificação nos traz alegria. Quanto mais crescemos a semelhança de Cristo, tanto mais experimentamos a alegria e paz, que são parte do fruto do Espírito Santo. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Tanto mais nos aproximam do tipo de vida que teremos no céu. Paulo diz que, à medida que nos tornamos cada vez mais obedientes a Deus, temos o nosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Confira lá em Romanos, capítulo 6, versículo 22. Amém, querido? Agora gostaríamos de fazer uma dinâmica com vocês. Amém? Glória a Deus. Ok, queridos, agora vamos tentar fazer aqui uma dinâmica. Você também pode fazer aí na sua casa, A dinâmica se chama Nasci de Novo. Nós vamos precisar aí de uma porção de milho de pipoca, uma porção de pipoca, os piruais, que são aqueles grãos que não estouraram. Se você não tem as maquininhas que fazem
pipoca sem Pipoqueira automática. aquelas pipoqueiras automáticas, pode fazer na panela com óleo, né? E, então, queridos, então, apresentar para vocês aqui, né? O milho de pipoca. Deixa eu dar o zoom aqui para vocês verem, né? O milho de pipoca, né? Eu quero perguntar para vocês dois aqui, como que esse milho de pipoca se transforma nessa deliciosa pipoca. Sabe, Hélio, como que isso acontece? Pelo vapor? Porque fica muito quente? Raquel? Porque ele vai no fogo, passa ou na pipoqueira elétrica, passa por um estado muito quente, uma transformação que ele acaba explodindo e puff, trazendo para fora aquilo que ele tem por dentro dele, que é a pipoca. Muito bem, querido. É isso mesmo. A gente vai trazer aqui tipo uma analogia, né? Esse processo de transformação, né, no grão duro de pipoca, pode ser comparado com uma mudança que ocorre na vida de quem, né, goza da salvação, né? A pessoa ela é libertada da casca dura do pecado, né, que aprisionava ela para uma vida de alegria na presença de Deus, né, e com os pensamentos mudados. Amém? Eu quero aqui compartilhar com vocês, ler com vocês aqui o texto do Rubens Alves. Possivelmente, se o Érico não estudou ele na escola, não sei se a Raquel já teve esse texto na escola, um texto muito conhecido. Se chama Milho de Pipoca. Milho de pipoca. Quem não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e de dureza assombrosas, né? Só que elas não percebem e acham que o seu jeito de ser é melhor. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. A dor, né, pode ser o fogo de fora, perder um amor, um filho, um pai, a mãe, um emprego, ficar pobre. Pode ser o fogo de dentro, pânico, medo, né, depressão, sofrimento, cujas causas nós ignoramos. Assim o recurso do remédio, apagar o fogo, né? Sem o fogo, o sofrimento diminui. Com isso, a possibilidade da grande transformação também. Imagina que a pobre pipoca, dentro da panela fechada, cada vez mais quente, pense que chegou a sua hora, vai morrer. Dentro da sua casca dura, fechada em si mesma, não pode imaginar um destino diferente para si. Não pode imaginar que a transformação está sendo preparada para ela. A pipoca não imagina aquilo que ela é capaz, né? Aí, sem prévio aviso, pelo poder do fogo, em grande transformação, acontece o quê? O boom, né? E ela aparece como outra coisa completamente diferente, algo que nunca tinha sonhado. Bom, mas ainda temos o piruá, que é o milho de pipoca que se recusa a estourar. Ou são como aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. A presunção e o medo são a casa dura do milho que não estoura. No entanto, o destino delas é triste, já que ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca, macia e nutritiva. Não vão dar alegria a ninguém, né? Este grão, querido, né, é semelhante às pessoas que não aceitam a salvação, né? E dessa forma não passam pelo processo de transformação, né? É o piruá, né?
Já dar o zoom aqui para vocês verem, né? O piruá, que é o grão de pipoca que não estourou, né? O óleo e o fogo, né, podem ser representados como símbolo do Espírito Santo, né? Na atuação daquela pessoa que recebe a salvação. E o estouro, né, o barulho pode representar o quê? A alegria da transformação. Para terminar, queridos, quero ler aqui com vocês, né, um texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Encerramos aqui mais uma videoaula. Agradecemos vocês por terem participado conosco, a minha família que tem aqui me apoiado. E aqui agora orar por vocês. Senhor Deus eterno, oramos aqui, Senhor, todos os nossos amigos, nossos irmãos, nossos ouvintes, que têm compartilhado, assistindo essa videoaula, têm compartilhado. Ó Senhor, desperta cada vez mais, Senhor, do teu povo o desejo de conhecer a tua palavra. Oramos, Senhor Deus Todo-Poderoso, por esse momento em que o nosso país está vivendo, em que a nossa comunhão pessoal, né, não tem sido permitida as nossas reuniões nos templos. Mas, ó Deus eterno, isso não nos impede de nos reunirmos em nossos lares, buscando a Ti, louvando a Ti, cultuando a Ti e aprendendo cada vez mais da Sua palavra. Abençoa também os lares, as famílias dos Teus filhos. É o que nós oramos e somos agradecidos a Ti por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado.